esta é uma organização que começou há 100 anos, e já vamos falar sobre isso. E o que é que significa Sorotimist International? Soror quer dizer irmã em latim, e soror mais ótima, ou seja, soroptimist, é o melhor para as mulheres, para as irmãs. E nós temos uma mulher de braços abertos segurando a placa Sorotimist e o sol por trás. E isto é o símbolo do ideal de paz internacional. E depois temos também as folhas de louro, que significa sucesso, e as folhas de carvalho, que significa a força para trabalhar. E, como eu vos dizia, este ano, em 2021, o primeiro clube foi fundado no dia 3 de outubro de 1921, em Auckland, nos Estados Unidos, e comemoramos este ano realmente o nosso centenário, e somos uma voz para as mulheres, defendendo os seus direitos, para as mulheres e para as crianças, defendendo os seus direitos. E quando nos tornamos sorotimistas, isso significa, primeiro, se estamos em Portugal, e portanto estamos a falar para um público português, estamos em Portugal, portanto pertencemos a um clube, e este clube pertence à União de Portugal, e por sua vez a União de Portugal faz parte de um conjunto de países que faz parte da Federação Europeia, e que a Federação Europeia, digamos, tem uma casa-mãe, o Sorotimismo International, que é constituído por 5 federações, e vocês já vão ver mais à frente digamos, onde é que nós estamos, que trabalha em prol das mulheres. E então, o Sorotimismo International inicia-se em Auckland em 1921 e tem como primeira presidente a Violet Richardson Ward. Mas como é que foi criado este primeiro clube? Como é que isto aconteceu? Em 1921, um empreendedor americano chamado Stuart Morrow estava à procura de líderes para formar clubes ou de rotários ou de otimistas, sendo que eram clubes masculinos de serviço em prol dos outros. Andava ele então a procurar e dirigiu-se ou trocou correspondência com uma escola que se chamava Park Goddard Secretarial School. E quando conheceu as pessoas responsáveis pela escola, apercebeu-se que eram 2 mulheres. Era a senhora Adelaide Goddard e a senhora Mabel Parker. E, entretanto, depois de esclarecidos que o objetivo dele era formar clubes masculinos, ele ia-se embora, mas antes de ir, a senhora Adelaide Goddard exclama: quando os homens admitirem mulheres como membros dos seus clubes, eu estou interessada em participar. E com isto, fez-se luz no cérebro do Stuart Morrow e na realidade foi criado o primeiro clube que foi, ou seja, previamente houve uma série de reuniões, portanto preparou-se o clube, que se iniciou no dia 3 de outubro de 1921. Eu já voltarei ao Sr. Morrow, porque há mais uma pequena história que eu acho que é bastante engraçada. Mas o sorotimismo espalha-se depois para a Inglaterra, chega à Inglaterra em 1923, e quando
é criado este clube, são 112 membros a formar o clube e é um acontecimento social na sociedade inglesa, porque inclusive teve a participação de alguns membros da Casa Real Britânica. No ano seguinte passa instala-se também o sorotimismo, forma um clube em Paris, sendo a primeira presidente deste clube a doutora Suzanne Noel, uma cirurgiã fantástica que mais tarde se torna a primeira presidente do Sorotimismo Europe. E esta mulher que nasce em 1978 e que se casa com 19 anos e em 1898, ela nessa altura não era ainda doutora, mas interessou-se muito pela profissão, porque o marido dela era médico e o marido decidiu apoiá-la para que ela prosseguisse os estudos e, portanto, ela termina ou está a terminar a faculdade quando se inicia a Primeira Grande Guerra, e nessa altura há uma licença especial, porque ela ainda não tinha terminado quando se inicia, é pedida autorização para que ela possa realizar cirurgias e nessa altura é autorizado e ela especializa-se em cirurgia maxofacial, e o que na altura era muito importante e relevante porque havia muitos soldados desfigurados. Agora voltando um bocadinho atrás, não é atrás, voltando ao Sr. Stuart Morrow, em 1927, apesar de haver já vários clubes espalhados pelo mundo, quer dizer, pelo mundo, América e Europa, o Sr. Stuart Morrow continuava a ser digamos, proprietário do Sorotimismo International. Mas, naturalmente, as sorotimistas queriam que o clube regressasse, digamos, às suas mãos. E decidem avançar com uma proposta para o Sr. Morrow vender, digamos, as licenças respectivas e a troco de $5.500 as mulheres conseguem emancipar-se e entre elas dão uma parte do valor para que se consiga chegar a este valor. Este valor agora é quase relevante, na altura era um valor substancial. Depois disto, é criada em 1928, ou são criadas a Federação Europeia e a Federação Europeia, assim como a Casa-Mãe, digamos, o Sorotimismo International, a Associação Sorotimismo International, que foi concebida para estabelecer um elo entre estas duas federações com que se iniciou. Em 1930 é redigida uma Constituição Internacional adotada pelo Sorotimismo International e com órgãos representativos. Em 1934, a Federação da Grã-Bretanha e da Irlanda decide separar-se da Federação Europeia e em 1937 surge o primeiro clube em Sydney, na Austrália. Em 1946 há uma convenção de delegadas da ONU, e que inclui inclusive Eleanor Roosevelt, e sendo que em 1941 o SI recebe o estatuto consultivo junto da Unesco. Ainda não era de grau 1, isso só acontece mais tarde, mas tinha esse estatuto. Em 1950 recebe o estatuto de categoria C do ECOSOC. Em 1952 criam-se os órgãos governantes internacionais do Sorotimismo International. Em 78 nasce a Federação do Sudoeste Pacífico. E em 82 começam ou surgem os apelos
bianuais que neste momento, a partir daí, todos os de 2 em 2 anos, a presidente do Sorotimismo International cria estes apelos anuais. E em 1984 recebemos o Estatuto Consultivo de Grau 1 no ECOSOC, e para vocês perceberem, é realmente, há 1500 ONGs que fazem parte do ECOSOC, mas apenas cerca de 100 têm o estatuto de grau 1, ou seja, o estatuto máximo, são sempre consultadas quando se trata de implementar medidas. E o ano passado, no dia 30 de junho de 2020, foi criada a Federação Africana. Ok? Pronto. E, minha querida, deixem-me só dizer-vos, e por acaso não referimos antes, nós vamos fazer-vos seguir, entretanto, mais tarde a gravação, e portanto, este vídeo vai ser para vocês todas consultivo, ou seja, há informações aqui que são bastante mais extensas, mas têm aqui inclusive os links de acesso para uma série de sites em que vocês podem consultar a informação. Queria referir-vos apenas, para além dos sites relacionados com o sorotimismo, há 2 livros, há um livro dedicado The History of Sorotimism International, e há um outro, porque a primeira presidente do clube tem uma história muito interessante, que é Violet Richard Ward, Founder, President of Sorotimist, e fica para vocês agora fazerem depois as vossas pesquisas.